Gente, bom dia. Vocês que nos assistem, quem está nos ouvindo não vai entender o que eu vou falar agora, mas quem assiste sabe que tem uma telinha ali, né, que mostra os bastidores aqui, né, todo o começo de bate-papo tem isso, né? E é o momento que a gente fala mal de todo mundo aqui, porque ninguém tá ouvindo, né? E a partir de agora não podemos mais falar mal de ninguém. Gente, é uma alegria enorme receber hoje aqui o Géry Dutra, que é CEO do Sila Tech Park, tem muita história boa para contar para gente. E o professor João Irineu, né, de legislação, de inovação, de pós-graduação, cara que eu respeito demais. Né? Dia 5 de agosto, dia que, coincidentemente, a minha mãe e a mãe do meu sócio Cassiano fazem um beijo pra aniversário. Um beijo. Mandar beijo para as mães aí, então. Beijo aí, mãe. E ela certeza que ela está assistindo o podcast. Tem duas pessoas assistindo, a minha mãe e a mãe do Cassiano. Dois tem. Os dois já sabem quem são. Não, duas ouvintes qualificadérrimas. Ontem nós estávamos indo para Curitiba, pô, não sei o que, vai no jogo do Operário hoje. Puta, não sei, tá, aniversário da minha mãe, deu aniversário da tua mãe amanhã, Dom? É, a minha também dele. Tá brincando, é verdade. Vamos lá, fica aí, gente, que tem muita conversa boa. Roda a vinheta. Bom, já que as mães estão assistindo, vamos caprichar hoje no podcast. Tem muita piada hoje, Dom. Tem muita piada. Hoje a gente se despede do Jô Soares, o cara que tinha uma frase que a gente até comentava antes aqui, que eu gosto muito. Ele dizia assim, quem não tem bom humor, desconfia. Né? Legado sensacional, e né, agora João? a gente está numa dificuldade, né? Porque quando eu era estudante de Direito, você dizia assim, não, eu vou fazer sucesso, vou dar entrevista no Jô. E agora não dá mais, né? Que nem... Agora vamos dar entrevista aqui na Imbix, né? Que ia ser um termo tão popular e até hoje, como profissional de informática, né? A gente tem uma realidade que era muito complexa. Hoje você ser um profissional de tecnologia, de informática, é o paraíso, né? Meu filho, meus vários sobrinhos aí que o digam. Trabalha home office, né? Tem um salário muito legal, uma condição bem privilegiada, né? Ganha em dólar, às vezes. Eu tenho meu sobrinho, de Curitiba, que ele trabalha com antivírus para o antivírus da WordPress, né? Então eu trabalho numa empresa americana, recebe em dólar. Gasta em real, isso é o mais importante. Né? Agora ele já disse que vai virar nômade digital, tá indo para a Europa, que tem um outro sobrinho que já está morando na Europa, está transitando, está indo para a Dinamarca. Ou seja, a galera está... E assim, né, então tive essa vivência e é muito legal de ver a realidade de Pato Branco em termos tecnológicos, né? Uma cidade pequena, né? Mas que tem índices muito interessantes. E existe uma lei, né? Poucas pessoas sabem, existe uma lei estadual de 2020, por aí, que reconhece Pato Branco como a capital paranaense da tecnologia e da inovação. É mesmo? Sim. Uma lei? Então, uma lei estadual. Uma lei estadual. Porque assim, talvez, né? O cara que propôs era de lá. Sim, claro, né? Claro, né? Mas eu acredito que, olha, mais de 10%, talvez uns 15% da população de Pato Branco trabalha diretamente com ciência, tecnologia e inovação. Legal. Mas, Géry, de onde que veio isso lá em Pato Branco? Foi a educação? É que nasceu. O empreendedorismo? Isso. Boa pergunta. Eu acho que... E aí, por isso que eu fiz questão até de falar a primeira coisa, que eu sou apaixonado por educação. Não adianta, a gente precisa, quando a gente o tema que é ecossistema de inovação, parque tecnológico, não tem como você fugir de uma educação de qualidade. Então isso começou a educação muito cedo, né? O primeiro curso de informática de Pato Branco, ele é lá de 1988, 87, 88, sabe? E a primeira incubadora é de 96, 97. Não, o EPG aqui também é dessa época, né, João? A gente teve alguns projetos de incubadora, só que a gente sempre teve... O curso de informática. O curso de informática, aí, né? Sim, a gente tem lá processamento o de processamento dados. de dados. Que é o curso que eu me formei, mas não processamento, né? O meu era processamento de dados, né? Eu tô com 27 anos. Não, né? Mas então, você já pegou já pegou a reformulação do D99, né? Então já... Mas, rapaz, isso para uma cidade ali no oeste, em Pato Branco, é muito cedo. É isso. E aí, então, o Cefet, ele entrou em Pato Branco em 93. E aí tem essa característica de ser uma escola técnica.
E a grande força são o que depois virou o TFPR, né? É de ser esses cursos aí que eles são da base tecnológica. Da base assim. tecnológica, né? Então, vamos pegar a engenharia da computação, a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia agronômica, a engenharia química, sabe? Então, são a engenharia elétrica, né? Principalmente também, né? Hoje, com essa questão da internet das coisas. Então, se gerou todo esse movimento, né? E aí, depois, a questão de ambiente. Aí entra a parte de legislação. Então, você tem recurso humano, aí você tem infraestrutura, você tem uma mobilização social, você tem todos os aspectos aí unidos fazem com que as coisas aconteçam e vai se tornando, né, um movimento cada vez mais intenso, mais pujante e a realidade, né, como eu estava conversando com meus amigos lá de muitos anos atrás também aqui os Malinski, né? O Polaco e Cotoco. O Polaco e Cotoco. Não vem falar de Zé, Não vem, eu conheci era Polaco, Toco, Guto, não tem esse negócio querer. E a empresa, a partir do momento que ela se estrutura e que ela tem essa condição para se desenvolver, ela experimenta um crescimento que, né, às vezes aí a gente fala uma empresa de tecnologia crescendo 30% ao ano e as pessoas ficam, né, quase que não acreditando, mas é uma realidade, né? É uma realidade, as empresas têm experimentado crescimentos muito grandes, enquanto o país cresce 0%, né? Então a gente tem essa evolução. E aí então essa história toda aí me levou a ser convidado a fazer parte do ecossistema de inovação de Guarapuava. Quando que você chega em Guarapuava? Então, agora está completando 7 meses. Cheguei no dia 13 de janeiro. Tá. Porque quando me convidaram... Primeiro, super recente. Primeiro porque eu nunca imaginei sair de Pato Branco. Tinha uma relação lá muito estável, né? De um convívio, né? Uma relação lá com as pessoas muito próximas, muitos amigos, né? Tive até uma experiência política, né? Mas não vem ao caso. Mas nunca imaginei. Mas quando me convidaram, então, para fazer parte do ecossistema de Guarapuava, ponderei exatos o que você vai fazer, números, né? Vamos ver o IDH, vamos ver FIRJAN, vamos ver IDEB, vamos ver ENEM, vamos ver ENADE, vamos ver todos os vários e ver quantos acadêmicos tem, quantos... Diagnosticar. Fazer uma análise e aí você vê a proposta e você vê a condição de se dar, então, estrutura ou se dar condições de que aquilo aconteça. E aí, então, primeiro, o projeto do ecossistema do Vale do Genoma, ele é muito interessante. É um projeto, assim... Vamos falar mais disso. Vamos falar mais depois. Mas, e Guarapuava tem os atores, né? E o movimento acontecendo para que se torne um grande ecossistema de inovação. São 5 universidades, são 5 incubadoras, são 17 mil acadêmicos de ensino superior presencial. Ingredientes são bons. Um parque tecnológico, né? Um ecossistema que está se... né, consolidando e que em breve esperamos que seja também uma grande referência. E a gente quer fazer parte disso, né? Se nós puder ajudar, a gente é muito bom. Cassiano, Luciano, agradeço se estiver lá nos visitando e... Nossa, ele aqui na Cidade dos Lagos. Então, eu ia falar... Quem não foi? Meu Deus. Eu comecei a primeira aula que você falou, né? Eu me formei, no outro ano eu comecei a dar aula. A primeira aula que eu dei de ensino superior foi em Guarapuava. Legal. Eu terminei meu mestrado, aí entrei no doutorado e tinha um período ali que não tinha bolsa e tal, e o pessoal lá do Campo Real me ligou e tal, eu fui para lá e dei uns meses de aula lá na engenharia de produção no curso lá. Então eu ficava 2 dias da semana lá. E depois eu acabei saindo, fui para Apucarana, voltei para Ponta Grossa e fui numa banca de concurso para entrar de professor, fazer parte de uma banca em Guarapuava. E daí já tinha o campus da UTFPR lá em Guarapuava, tal, entrei, daí a rua ia e terminava ali na UTFPR. E daí eu fui com o Dol agora, uns 2 meses atrás, a gente foi visitar lá, e entrou pela Cidade do Lago. Que experiência legal, espetáculo, muito bonita a Cidade dos Lagos e o que está sendo construído ali. Eu voltei e falei para várias pessoas, e até mostrei alguns vídeos ali, as pessoas faziam muito tempo que não iam para Guarapuava e realmente os ingredientes que estão se formando ali, que estão ali e o que está se formando ali é realmente muito promissor, muito legal. Eu penso e acredito que Guarapuava é a bola da vez, sabe? É a cidade, assim, que ela
teve, né, um tempo assim que ela ficou numa forma, trabalhando de uma forma muito tradicional, mas há alguns anos ela percebeu esse potencial e aí, né, tá começando a fazer esse movimento. Hoje tem estruturas lá, a gente tem grupos muito legais de trabalhar. Tem um fórum lá de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são mais de 40 atores que discutem o futuro. Cidade dos Lagos, ontem a gente teve a assinatura, né, do contrato com a Liga. Vamos falar mais também. Isso, para implantar ser o primeiro bairro planejado inteligente do Brasil a ter 5G. Ou seja, é um movimento e os resultados, eles começam a acontecer e aí vira aquele círculo virtuoso, né? Quem está nos ouvindo aí percebeu, já que eu falei para o GR sobre genoma, né? E sobre 5G, fica aí que a gente já vai voltar, são duas temáticas bem legais. João, o GR falou em ecossistema, inovação, parque, etc. Você é um cara do direito, procurador jurídico, foi da universidade, foi o primeiro representante, o primeiro gestor da agência de inovação, né, da UEPG, é um cara do direito e que, eu dizia no começo, tem a minha admiração, porque trafega, ele fala a nossa língua, né, Géry? Da tecnologia, da inovação. Quem é o João? Qual é o track record do João e como é que ele chegou em toda essa temática da inovação? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a admiração é mútua. Sempre acompanhei você desde o tempo que você corria maratona, né? Corria, me aposentei. Agora é só meia maratona, né? Um prazer imenso conhecer aí teu sócio na Embix. Eu acho que vocês estão com um projeto maravilhoso aqui, que tem tudo para ser um vetor de desenvolvimento para a cidade. Eu comecei a estudar inovação. Nós não tínhamos lei estadual ainda. Eu estava lá no Palácio na assinatura da primeira lei, quando a gente conseguiu convencer o pessoal que precisava de uma lei de inovação efetiva no Paraná, que o Paraná foi mais ou menos o penúltimo a ter uma lei de inovação, mas quando veio em 2012. Mas quando veio uma boa lei, né? E agora, da mesma maneira, tem um novo marco aí que está nos últimos retoques, né? Mas, enfim, eu sou basicamente um professor universitário inquieto com o entorno que a gente vive e querendo que aquele conhecimento que tem dentro da universidade possa ser aplicado na transformação social. Né? Eu me lembro que eu acho que todo professor universitário tem aquela coisa de querer fazer acontecer, ou seja, de querer que aquilo saia para fora do muro e que efetivamente melhore a vida das pessoas, crie oportunidades. E assim como o Géry falou, a inovação atualmente, ela é um divisor de águas no que diz respeito a essa nova economia. Então, nos últimos 10 anos, o nosso objetivo foi principalmente cultural, no meio da administração pública, no meio dos professores e no meio jurídico. Né? Exatamente. Eu gostava de brincar que os meus colegas, às vezes, eles viajam, daí eles conhecem aqueles prédios bonitos, de granito, lá no centro cívico, lugares bonitos, beira de praia. Eu viajei muito, mas eu conheço, assim, tem cidades do Brasil que eu conheço só o Distrito Industrial. Né? Que a minha especialidade era chão de fábrica, né? Eu brincava, uma vez a gente foi para a Europa e daí passava naquelas coisas lindas, tudo, passava todos os pontos turísticos, chegava numa fábrica, descia lá, né? Porque é aí que a economia está acontecendo, né? E isso tem muito a ver com o momento que a gente vive atualmente, né? Que é a gente arregaçar as mangas, criar as próprias soluções, buscar desenvolver as nossas cadeias produtivas locais, né? E eu continuo engajado com isso. Eu estou lá na universidade, a gente tem um núcleo de pesquisa e inovação, onde lá no programa de Sociais Aplicadas a ideia é você entregar mais do que um artigo, entregar um produto para resolver uma situação dentro da administração. Os doutorados que eu oriento, os mestrados que eu oriento são voltados nesse sentido. E toda a atuação profissional, mesmo no ensino, a gente busca
essa nova visão. Por exemplo, ontem meus alunos, eu dou metodologia para os calouros. A prova deles foi fazer um podcast. Olha. Esse que é engraçado, né? Hoje eu vim para um podcast, mas assim, Muito por quê? O que Mandou eles pra eles precisavam? assistirem você. Mandei. O que eles precisavam saber? Só aprender a ler, compreender, e precisavam organizar as ideias, né? Daí eles tiveram todas as aulas, aquele primeiro bimestre e tal, agora vocês vão pegar um livro jurídico, um clássico ali, e vocês vão explicar para os colegas de vocês num podcast curto. Né? Porque pro Melhor final das maneira contas, de aprender é ensinando. Exatamente, topo da pirâmide do conhecimento. E uma coisa que eu tento explicar para eles, não adianta você fazer uma prova de 20 páginas do aluno, porque o teu cliente não está interessado em quantos autores você quer citar, o teu cliente está interessado que você tenha entrega. Lógico. Então, trazendo essa Resultado, mentalidade, né? Então, É tão basicamente legal é isso. ouvir isso aí, né, Géry? Porque Putz, assim, o laboratório LESP, né, que eu faço parte, o Cassiano é um dos mentores, e tem muito essa visão, né? Artigo é importante, até eu não gosto, às vezes as pessoas falam, não, tem que acabar com isso, tem que só... Não, tem que equilibrar, Perfeito, né? A perfeito. produção acadêmica é importantíssima, você falou do artigo, mas precisa equilibrar com resultado, né? Com algo Exatamente. prático, essa ambidestria ali que é importante, né, Cassiano? A gente teve um redirecionamento mesmo para isso, esse impacto extramuros, né, João, que você comentou, a geração de conhecimento prático para a sociedade resolver problema, e às vezes tem um monte de dissertação em tese interessante que acaba sendo engavetado, né? Antes falava engavetado, mas o que fica no arquivo PDF hoje, né? E fica só ali no PDF. Eu estimulo muito nesse sentido de, tá, beleza, às vezes até tem um produto numa dissertação tese, mas então vamos levar para o pessoal da indústria, vamos levar para o pessoal... O cara tem que ler toda a tua tese para entender o que você vai entregar aqui de prático, de produto, nem que seja uma planilha Excel, uma ferramentinha simples que você consiga gerar uma interface e gerar uma aplicabilidade mesmo pro que foi pesquisado e desenvolvido e aquilo que a pessoa acaba sendo especialista, né? E você sabe, Cassiano, que tem uma dificuldade aí, até mesmo nos manuais. Porque, por exemplo, como é que você apresenta uma ideia, né? A prova do próximo bimestre, eu vou ensinar os caras a canvar. Porque o projeto é aquela coisa que ele acabou de falar, você tem que escrever 15, 20 páginas, não sei o quê. Hoje em dia não faz mais sentido, né? Qual é um output disso, de outra maneira, né? Exatamente. Nos bastidores aqui, a gente antes conversava com o Géry sobre o Genoma, que é um projeto referência nacional e mundial, né, Géry? E eu me lembrei desse assunto do Genoma porque o Géry me mostrou que ele contratou, né, uma pesquisadora em Guarapuava para fazer o traço genômico, é isso que chama, Géry? E aí o Géry falou assim... Eu perguntei, escuta, o que deu o resultado? Cara, 300 páginas, né? Você leu? Eu falei, você leu essas 300 páginas? Aí ele me mostrou ali um dashboard com alguma... Então, ter esse output é legal, né? Você traduzir, porque gera valor com a pessoa que consegue ler aquilo, né? A gente falou de meetup, eu participei de um meetup aqui junto com o Maurício aqui do KMM, deu um insight, ele falou de insight e compartilhou um conhecimento que eu trouxe para mim, né? E foi bem legal, porque ele falou assim, você pega a Big Data, você gera um insight. E você mostra, esse é um insight, né? Ali no report tem um insight, mas o que você vai fazer a partir disso? E como que você vai gerar valor a partir disso, falando de uma empresa, né? Você gera o dashboard, gera a estatística, esse é o insight, ok. E o próximo passo aqui para você tomar uma ação para entregar valor, né? O report do Géry ali genômico, né? Você tem um insight. Mas o próximo passo, o que eu consigo fazer com essa informação para gerar valor para a minha vida e conseguir... eu estava fazendo essa analogia, e isso a gente até falou, né, sobre a possibilidade de empreender, inclusive, sobre isso, né? Porque você cruza essas informações e você pode reorganizar teu padrão de vida, né? A academia pode empreender, né, João? Sim, é isso, né? Géry, conta desse projeto Genoma, como é que... Vou fazer uma pergunta parecida com o João. Quando é que começou isso tudo de Genoma em Guarapuava? Que status hoje? É uma história legal. Vamos lá, eu acho que só para uma coisa que vocês estão falando, essa questão do mundo acadêmico, eu tenho aí, então, 30 anos também nesse mundo, né?
E esse ano, eu sempre fui professor da área de informática, programação, engenharia de software, essas coisas assim, né? E esse ano, pela primeira vez, eu vou ser professor de empreendedorismo. Olha que legal. É uma coisa que um desafio que eu quis trazer, porque é isso, de você estar lá ouvindo o empresário, você entender as demandas, você trazer para o acadêmico, você fazer aquela, de você criar lá, né, a equipe, você ter os founders lá, já trabalhar desde cedo, de já colocar os cursos, trabalhar em conjunto, sair dali, né? Você sabe que aqui na UEPG tá tendo uma reformulação da grade do curso e o colegiado do curso puxou empreendedorismo para a primeira série. Primeira série do curso de computação tem empreendedorismo. Fantástico. Não, muito interessante. E o que eu espero é que eles saiam, ao final da disciplina, que você falou de Canva ali, eu espero que eles saiam com o projeto pronto para participar do Centelha, participar do Sinapse de Inovação, do CID, do Startup Chile, sei lá, né? Dos nossos editais, das nossas incubadoras de Guarapuava. Se sair com, pelo menos, né? Você não pode criar uma expectativa, não, eu vou resolver um problema em um semestre. Mas, pelo menos, você já consegue fazer uma evolução significativa. Mas vamos lá. Então, agora, a questão do Vale do Genoma. Tudo em Guarapuava ainda é muito recente. Então, o Vale do Genoma também é um projeto muito recente, existe aí há pouco mais de 2 anos, certo? Existe um programa que se chama Genomas Paraná, é um programa do governo do estado, e que a sede do Genomas Paraná é em Guarapuava, certo? O que consiste para tentar aproximar um pouquinho das pessoas? Bom, primeiro é um grupo de pesquisadores, tá, que são vinculados às várias instituições de ensino do estado do Paraná, e a partir disso, de se criar uma base de dados genômica, então de você ter informação genética de 6 mil pessoas em Guarapuava, agora já está se estendendo para 2 mil pessoas de Foz e mais 1.000 pessoas lá de Pompeia, do interior de São Paulo. Isso consistiria na maior base de dados genômica da América Latina, para que esses pesquisadores possam, então, fazer a avaliação, né, dessas características todas e gerar novas tecnologias. Muitas pesquisas vão ser acadêmicas, mas muitas pesquisas podem gerar produtos de alto valor agregado, certo? Então, a gente tem lá junto com as universidades, quem coordena esse trabalho é o IPEC, que é o nosso Instituto para a Pesquisa do Câncer. Aí nós temos o Parque Tecnológico, a partir do momento que isso tenha, então, uma tecnologia, que ela tenha, né, um TRL lá, 6, 7, que ele passe para o Parque Tecnológico, junto com as incubadoras, com a aceleradora, a gente tornar isso desde lá da preocupação com ele ser um empreendedor, até que o negócio seja viável e aí escalar. E a gente tem, então, uma proposta também que quem conduza a parte final da escada aí, desse escalar, seja a associação comercial. Os empreendedores sejam os puxadores desse movimento aí, para quando a gente tiver nosso programa de soft landing lá, né, implantado, instalado, já concretizado, que a gente tenha essas empresas puxando. Entende? É legal, né? Esses elos, né? Assim, cada um cumpre o seu papel, né? Não Isso precisa... isso. A pesquisa vai se O cara sabe pesquisar. A associação comercial que tem o seu papel. Uma expertise gigantesca de venda, de marketing, de força de vendas, aí, de um sistema, né? Ali, os vários sistemas, eles estejam integrados, né? Legal. Géry, qual que é a previsão de ter essa base concluída? São 6 anos. mil? No total vai ser 9 mil, mas em 2 anos. Essa base começou? Sim, está começando agora, tá começando. Então a gente fala assim que em 2025 a gente já vai ter isso. Isso, essa base já aí acontecendo e os resultados, essas questões de genômica, até vou citar um exemplo, e até para as pessoas entenderem que quando a gente está falando de genômica... Essa pergunta, vamos não é só assim, isso, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Legal. Que quando a gente está falando de genômica, a gente está falando de DNA, de RNA, essas coisas todas, e não são só as pessoas, né, que tem. As plantas têm, os animais têm. Ou seja, a gente tem a preocupação de trabalhar com agricultura de precisão, de pecuária de precisão. É que o programa de saúde humana, né, aí da questão, já está estabelecido e o grande apoiador disso é o governo do estado. Em Guarapuava, o foco é humano. Não é só isso. Você trabalha... Agora, esse exemplo que eu vou citar, inclusive, não é da área humana. Legal. Então a gente tá com uma proximidade muito grande com Embrapa Soja, Embrapa Floresta, e um projeto que a gente está discutindo
com a Embrapa Soja, que a gente já está agora, já entrando na fase de negociação de como que vai ficar, né, as participações, essas coisas todas, é para ter um novo cultivar de soja, que esse cultivar de soja, o óleo que vai ser gerado, ele é tão saudável quanto do azeite de oliva. Então, aí de não ter a gordura trans, essas coisas todas. E como que isso acontece? Então, é todo um trabalho de modificação genética, que ele não é considerado aí um transgênico. Então, isso é uma grande vantagem, certo? E aí, então, isso aí, em questão de mercado, né, favorece um monte. E, principalmente, os royalties vão ficar onde? Vão ficar aqui no país. Isso que eu falo da questão da inovação. Sim. Né? O Brasil tem essa dificuldade, que a gente importa a semente, a gente importa o fertilizante, a gente importa quase tudo e a gente devolve o nosso produto, porque hoje ele é interessante para o mercado. Sim. Mas essa tendência de você ter esse produto, que ele seja mais saudável, que ele produza mais, que ele seja resistente à seca, essas coisas todas, o mundo está se preocupando com isso. E aí, daqui a pouco, esse produto é feito lá nos Estados Unidos, o nosso produto, o nosso soja, vai ser considerado como um soja de segunda linha. Ou, daqui a pouco, ele não vai mais ser interessante, como produção de carne em laboratório, essas coisas todas. Você falou uma coisa no começo que faz total sentido, né? É questão de sobrevivência, não é? Por isso, não é ser agressivo. É assim, a gente tem... o que a gente quer é a sensibilização para a importância do tema. E para que as pessoas entendam. E aí volta a primeira coisa que eu falei, de ser apaixonado pela educação. Que nós tenhamos um tecido social, que ele se desenvolva, que ele possa estar fazendo parte de ambientes, dos vários ecossistemas de inovação que a gente tem no Brasil, para que a gente esteja produzindo inovações, novas tecnologias, e nós tenhamos, né, o país tendo a realidade que é possível ter. Né? Com o potencial que a gente tem, a gente precisaria estar mais desenvolvido. Né? Agora, você falou ali de toda essa negociação e das amarras legais, de formalização. Você falou assim de trazer isso para o Brasil, royalties e tal. E aí entra esses caras aí, o cara aí que tem que nos ajudar. E é importante, assim, porque às vezes você fica refém, aqui eu falo numa micro situação, se você não tem o amparo jurídico, as ferramentas corretas, você fica refém numa negociação simples, até uma negociação entre nações, sem ter a condição legal de regulação e tudo mais, né? Você falava do marco, né? Você participou do marco da inovação. Eu queria que você comentasse um pouco, fazendo o link com essa situação do GERE. Claro. Veja, primeiro que eu queria fazer uma pontuação. Achei muito interessante o exemplo lá do soja, porque mostra a questão que inovação gera valor. Né? Então, a gente tem um conceito legal de transgenia, né? E eles vão desenvolver uma planta a partir de um conceito que não é mais transgênico, ou seja, aquele conceito não é considerado transgênico pela lei, legal, né? Então, isso gera valor. Pela lei, né? E isso é um padrão internacional, legal. É uma coisa que é globalizada. Então, você gera um valor global aí. E a segunda questão é o fato de não ter a gordura trans, você também consegue sair de uma série de restrições, tanto de exportação, quanto de importação, quanto mesmo de padrões de saudabilidade, né? Então, como que a inovação ela acaba gerando valor? Porque aumenta o mercado e como se torna um produto diferenciado, ele também vai ter um valor intrínseco maior, que é o nosso maior problema, por estar com uma economia, às vezes, muito reprimarizada, muito comoditizada, vamos dizer assim. Por que o iPhone não é commodity, né? Poderia ser, né? Mas do ponto de vista legal, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um momento muito interessante que o governo do estado fez, que foi o momento em que a sociedade civil discutiu a inovação. Então, como representante da universidade, a gente fez parte do grupo de trabalho do decreto da Lei de Inovação, também participamos de uma maneira indireta também, mas do decreto da Lei de Fundações. A gente tem um novo marco de ciência, tecnologia e inovação no Estado, que está nos últimos ajustes, cujo objetivo é justamente destravar as questões legais para você poder ter uma parceria
mais firme no ecossistema de inovação. Então, todas essas questões, então, por exemplo, nós tínhamos pessoas, veio um representante do Sila Tech Park, participou, falou, deu opinião, trouxe contribuições também que foram para a minuta final do decreto, né? Inclusive no tocante à educação, né? E tudo isso vai estar plasmado, esperamos, né? Porque foi lá para a Procuradoria-Geral do Estado, a gente espera que saia parecido como entrou, né? Mas todas essas contribuições estão sendo colocadas no marco, né? Então, isso é tudo recente, né? Não, isso é ano passado. O marco já deveria ter saído, tá nos últimos momentos ali porque você mexer com lei você mexer com um circuito integrado. Se você fizer um desenho ali e você queimar um pontinho, você ferrou uma parte do circuito. Então, você tem que estudar as outras leis. Falei que o cara fala. Então, muito legal. Essa que né? Prepara o recorte aí. Isso aí foi um short. Quando você trabalha com lei, é como se você tem que imaginar que ela tem que trabalhar de maneira integrada dentro, né? Como se fosse um circuito mesmo. Porque senão, e esse era o problema da inovação, uma coisa atrapalha a outra. Você fala em desburocratizar, né? Dá um exemplo para nós, assim, de alguma situação que a gente pode ter uma perspectiva de flexibilização com o marco. Não sei, algum caso que venha... A questão das fundações. Fundações. Porque o que acontece? Quando você vai negociar com o governo, você está ligado a uma lei de licitações, que é uma lei muito importante. Mas essa lei foi feita pensando assim, o gestor público vai comprar e ele tem que tratar todos os fornecedores de uma forma igualitária e tal, mas dentro de uma perspectiva de um gestor público comprando cera para encerar o chão da escola nos anos 60. Né? Quando você vai trabalhar com inovação, você não está nessa perspectiva. Se chegar uma startup com uma cera XPTO lá, não consegue vender. Não rola porque é mais caro, né? Então, o que acontece? Para você ter, e isso no meu tempo de procurador e no meu tempo de diretor de agência, e depois como professor, a gente sempre trabalhava muito com isso, era mostrar que você trabalhar com inovação não é ilegal. Não vai contra o espírito da lei, muito pelo contrário. Você simplesmente tem que ver qual que é o objetivo que está sendo buscado, final, e alinhar aquele objetivo com o documento que você quer validar, seja um contrato, seja um convênio, seja um acordo, seja uma parceria. E nesse sentido, o marco está ajudando muito, porque ele traz todos os tipos de acordo, todos os tipos de contrato, Legal. Bônus tecnológico, encomenda tecnológica, poder de compra do Estado. Ele traz toda essa conceituação que vai servir de ferramenta no momento que o empresário for buscar o Estado para fazer a parceria. Porque uma coisa muito importante que a gente tem que aprender no Estado é que, no fundo, quando o Estado está dentro da tríplice hélice, ele tem que produtificar. Por exemplo, o seu acordo, ele tem que produtificar. Então, não pode ser barriga no balcão 6 meses para sair uma assinatura. O empresário ele tem que saber o que ele está pedindo, o que pode e o que não pode, quanto tempo demora e até onde aquela autorização vai. Né? E o marco possibilita isso. Legal. Bacana beber da fonte, né? Não, muito bom. Muito bom. E eu trabalhei bastante com projeto, com inovação e tudo, e a gente, às vezes, vai trabalhar num projeto que é de inovação para uma empresa. O timing tem que ser rápido e aí você vai precisar comprar, vamos supor, você precisa comprar sensores lá para o projeto. E você precisa testar, você não sabe se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Então, que é o espírito da inovação. Que é o espírito da inovação. Tem que errar rápido. Né? Para errar rápido, a gente precisa comprar rápido. E às vezes, para você comprar, você tem que fazer 3 orçamentos. Aí você não tem, vamos supor, precisa de uma quantidade de sensores e você não tem tudo no mesmo fornecedor, ou se depende de uma importação. E imagina, se precisar comprar, sei lá, para testar 5 tipos de sensor, de 10 fornecedores diferentes. Eu fico imaginando a fazer isso do processo tradicional
quanto tempo levaria para o processo de compra tradicional, né? E lá atrás, quando eu negociava, eu dizia assim, gente, o seguinte, vamos trabalhar com dinheiro, e daí na parte de compra, eu levava para o empresário e dizia, você acha que alguém compra melhor que o teu comprador? Então, ó, tá aqui a lista, tipo, você compra. Né? Hoje em dia isso já ficou mais fácil. Isso você tem outros canais, né? E as fundações, elas acabam, né? A fundação de apoio, né? Então, o papel de ter as fundações apoiando auxilia muito ao processo de inovação e voltando no que o Dol falou, né? De cada um fazer o seu papel. Aí o ganho, a gente potencializa muito, né? Fica uma relação ganha a ICT, a instituição de ensino, né? Vamos juntar ali a fundação junto, ganha a empresa que está buscando essa inovação e ganha a sociedade, porque isso pode promover um desenvolvimento territorial, pode desenvolver novos negócios, gerar um fortalecimento da economia, gerar novos empregos, uma melhor distribuição de renda, uma verticalização numa área de commodities que a gente pode trazer para o país mais valor agregado. Putz, tem uma cadeia de benefícios. E aí, acho que só entra justamente o que é o papel de um ecossistema de inovação, que é de um parque tecnológico. Que é ser, né, uma grande ferramenta, uma grande política pública de transformação de uma região. Justamente por isso. Então, você precisa ter toda essa cadeia, todos esses atores aí, numa relação de ganha-ganha. É um processo de construção coletiva, né? Engenharia, o mais legal, você já pensou daqui uns 10 anos, olhar para trás, puta, olha aqui o que aconteceu, e eu participei disso, né? Poder ter essa ideia de pertencimento e ver a transformação acontecendo, acho que é a melhor parte, né? Como você falou, até os meninos, saí de Pato Branco, cara, você foi para... Mas são questões, assim, que acho que a gente que tem esse espírito, assim, de inovação... Desafio, né? É um desafio, que eu não estaria em paz comigo mesmo se eu não tivesse ali trabalhando nesse ecossistema. Porque é uma coisa muito interessante te convidar para você fazer parte de uma realidade, tá lá contribuindo junto com várias outras pessoas que estão trabalhando de uma forma muito intensa para você criar essas oportunidades, né? E acho que é até importante, a gente fala do Vale do Genoma, mas a gente sabe que vão surgir muitos outros processos e muitos outros produtos inovadores. Sim. E que a gente quer e torce muito e vai apoiar, né, essa estrutura né, e todos os atores estão trabalhando nesse sentido para apoiar todas essas iniciativas aí. Então, é muito realizador, né? Assim, acho que não tem quem não se motive com essas perspectivas. E acho que acima de tudo é isso, você está transformando vidas. Tá melhorando. Você está melhorando vidas. Porque em última instância, se só um ecossistema só existe, primeiro que acho que tem que ter uma coisa que fala muito. Né, você tem que ter pessoas, né? Pessoas. E aí você tem que ter relações de confiança. Isso é. Eu estava falando sobre genoma ali antes de entrar no estúdio, João, deixa eu te contar. O Jair estava dizendo que num estudo lá, os alemães, né, do ponto de vista genético, eles precisam tomar cerveja. Funcionamento e funcionar bem o intestino. E, porra, Jair, olha essa fibra, né? Isso que você trouxe aqui, resolve um monte de problema meu, que sou descendente de alemão. Eu preciso tomar. Agora você só precisa o aval lá, né? Fazer o sequenciamento. Tá aqui, tá aqui, pronto, a minha origem já responde. Que nem um colega meu lá da universidade, né? Daí eu disse que um dia o pai dele chegou com um estudo liberando o ovo, né? Diz que o ovo... Isso aí é um dilema, né? Um dizem que o ovo é bom, outros dizem que é ruim, né? E chegou lá, filho, esse meu colega é da educação física, daí o pai dele chegou, filho, tá aqui, tá aprovado. Ovo faz bem, né? Daí o pai dele falou, daí o meu colega falou, tá certo, pai, né? Eu sou teu personal, você pode comer o ovo, agora só falta o senhor trazer um estudo liberando o bacon e a Coca-Cola. Puta, ovo, se for ruim, tô ferrado. Como em 6 ovos por dia. Nossa. Com bastante ovo. Atleta aí, né? Atleta aí. Geri, tem um assunto que ficou em stand-by aqui, que é o 5G, né? O professor tem mania de falar que vai falar de um negócio, acaba a aula, não fala, a gente tá lembrando isso, né? Tem o 5G. É o teaser. Que é um ambiente, assim, de regulação, né? Toda a questão de comunicação e que a mídia, né, que nos assiste, nos ouve, sabe que recentemente falou-se muito, né, do 5G. E a gente, como consumidor, tem essa expectativa, né, de usar, né, de consumir o 5G, de toda a estrutura.
E a gente sabe que o Silatec está pleiteando, já pleiteou, né, ser um laboratório experimental de 5G referência no Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que também é importante a gente ver, quando a gente fala de genômica, tem algumas tecnologias que elas são muito necessárias. Que vamos pegar. Primeiro, então, essa base de dados, né? A base de dados genômica, ela é gigantesca. Cada informação genômica de uma pessoa, ela pode gerar de 1 até 40 terabytes. Então, se a gente pegar uma base de dados, a gente está falando de muitos petabytes, né? Ou seja, um volume gigantesco. Então, tem a questão genômica, você já entra com Big Data. Ou seja, adiantando, precisa de 5G para lidar com o genoma. E aí vamos complementando. Aí é o seguinte, aí tem um aspecto seguinte, que eu não vou conseguir trabalhar isso de uma forma humana. Então, eu vou precisar ter o quê? Eu vou precisar ter inteligência artificial, né? Eu vou precisar ter ferramentas de apoio para que eu consiga, né, fazer um trabalho de uma forma... Você estava falando, a gente precisa ser rápido, né? Precisa ter o time aí. Então, a gente faz parte do projeto IARA, que é um dos maiores projetos de inteligência artificial do Brasil, que é junto com o pessoal lá da USP de São Carlos, André Ponce de Leon, que é o pai, eu digo isso para ele não gosta muito, mas é o pai da criança, é ele. E aí a gente está junto com a Jacto, junto com a Stellantis, junto com a Intel, junto com a Ericsson. Então, para fazer... Só, o que a gente tem feito é essa aproximação. Os pesquisadores do Genoma Paraná, os pesquisadores da inteligência artificial, trazer para esse ecossistema. Então, a inteligência artificial. Aí você já falou, você precisa ter um volume, a gente precisa ter uma transferência de dados, um volume de dados transitando. E não só isso, a gente precisa ter muitos sensores. Porque o 5G, a grande disrupção dele ainda está por acontecer. Não é pra gente estar falando aqui, não é pra assistindo vídeo. Isso a gente nem faz. Sabe muito bem o potencial exato. disso. O 4G já... A transição do 3G para o 4G foi para isso. Sim. Para a gente falar mais, para a gente ter aplicativos, essas coisas todas que não tinha. Não adianta ter BMW se não tiver avenida, né? Isso mesmo. Então assim, agora a questão do 5G, então a gente tem esse convênio, né, assinado, esse contrato assinado com a Liga. Uhum. A Liga é é a concessionária que vai implantar 5G no Paraná, São Paulo e na região norte do Brasil, para que nós sejamos então é o primeiro bairro planejado inteligente do Brasil que vai ter um ambiente 5G. O que muda na vida do bairro isso, no potencial de mudança do bairro planejado, isso, Jerry? Para que os comerciantes lá do shopping, eles possam já ter essa conexão, para os moradores lá do bairro já possam ter essa conexão, para os pesquisadores já possam fazer essa... Que é uma conexão inicialmente restrita, isso, né? É no bairro. No primeiro momento é para que depois se façam as expansões, mas a gente sabe que tem a Anatel, claro, os próprios as capitais que já atrasaram o processo, a gente sabe que é um processo delicado. Então a gente espera que agora já vão começar a fazer a instalação dos equipamentos, as estruturas, para que em breve a gente já possa ter, né, isso tudo funcionando com muitos componentes, muitos sensores, para que possa se conectar com todas aquelas pessoas da base de dados genômica. Né? E uma informação do 5G, que esses dias eu estava lendo lá, que é muito relevante, é o seguinte: o 5G ele vai permitir aproximadamente 1 milhão de conexões simultâneas por quilômetro quadrado. Ou seja, é um volume gigantesco. Se a gente for pensar que os países aí com maior densidade, né, ele vai ter populacional, né, vai ter aproximadamente 30 mil pessoas, ou seja, por quilômetro quadrado. E sobra isso, né, Jerry? Tudo que é tipo de conexão, né? Isso. Então, sobram 970 mil conexões aí, né? Por mais que a pessoa tenha 2, 3 celulares, ainda sobram pelo menos umas 900 mil conexões simultâneas, que aí vão entrar sensores, vão entrar dispositivos, vão entrar... A internet das coisas vai efetivamente existir agora. Isso que eu queria perguntar para você. Quer dizer, esse bairro inteligente, depois você vai poder ter dado até de urbanismo, vamos dizer assim, para prevenir atropelamento. A questão onde colocar o equipamento público. A Stellantis, então, a Stellantis é a junção da Fiat e da Chrysler, né? Então, eles têm já alguns veículos para você monitorar a qualidade do ar, para você monitorar, fazer segurança, tem uma série de sensores para isso. E a questão é essa, nós vamos ter agora, nos próximos 10 anos, uma revolução que ela vai ser até difícil, até para nós, prever, de todas as questões que vão surgir, de todos os produtos que vão surgir, né, para que, utilizando esse conjunto, né, agora de tecnologias disponíveis,
de inteligência artificial, de Big Data, assim, para... Começamos falando que o Jô Soares tinha uma frase que dizia assim, que desconfie de quem não tem, Não tem senso de bom humor. humor, desconfie também de quem sabe o que vai acontecer no futuro. É isso mesmo. Eu costumo dizer muito isso, Luciano. Isso é muito importante, que a gente está num ambiente de construção. E aí a gente tem que estar aqui nessa mesa, a gente está aqui conversando, mas eu sei que na cabeça do Cassiano, na cabeça do João, já está pensando, como é que eu vou fazer isso? E esses ambientes de construção que, progressivamente, a gente vai trazendo mais e mais pessoas e as coisas vão acontecendo. Eu estava falando, né, da cidade inteligente e tal, a gente imagina aqui, o semáforo, que a hora que você tem um trânsito pesado, ele vai ser inteligente ali para liberar mais uma avenida ou outra, ou vaga de estacionamento que você já vai saber online, mas assim... Nossa criatividade se limita muito nisso. Muita pouca coisa, né? A gente não tem ideia do que... Fazendo exercício de voltar 10 anos atrás e falar, sei lá, que nós estávamos aqui no podcast, transmitindo ao vivo, eu lendo aqui o comentário pelo celular, talvez fosse uma coisa assim meio que... acho que isso... A própria TV, né? A gente estava falando do Jô Soares. Você tinha 2, 3. Eu sou do tempo que você tinha um canal, às vezes, de TV para você assistir, né? Agora você tem milhares, literalmente milhares de canais para você assistir, né? Do tipo que você quer, uma coisa... Eu lembro de uma palestra que eu fui assistir com o diretor de marketing da TIM nos anos 90, lá na faculdade, na UEPG, e ele falou assim, gente, vai chegar o dia em que vocês vão trocar uma página da internet com a rapidez que a gente troca um canal de TV. Daí todo mundo, uau! Vem um negócio aí chamado internet banda larga. Todo mundo brilhou o olho, né? Você sabe que eu, na época de faculdade, estagiei em empresas locais, né, que forneciam a internet quando chegou a internet. Isso era 1996, 97, né? E aí, eu chegava sábado, né, pela manhã, abria o servidor lá, tela preta e tal, tinha lá 23 pessoas conectadas à internet. Na cidade, entendeu? Naquele horário, né, com aquela conexão de escada de 56 kbps e tal. Bom, a gente já tá falando demais. Eu trabalhei com 14.400, aí já tá, puxa vida aí. Você é mais experiente que eu, né? A gente tinha um grupo, Cassiano, de pessoas que se conheciam nessa época, antes de 2000, antes do estouro da bolha, né? Que se conhecia e fazia encontros de pessoas que usavam a internet. Você acredita num negócio desse? Né? Tipo, meio que um ser diferente. O que vocês faziam, tinha um churrasco, era churrasco. Era churrasco. Ninguém se conectava, né? Chegava muito. Esse é o nível de nerdismo que... Chegava, via que existia mesmo e não tava delirando e você voltava. combinava, né? O encontro, né? Tinha as salas de bate-papo. O Mirk, o IRC, né? Ele marcava lá. Internet Relay Chat lá. Então tinha as salas do Mirk que a gente se encontrava nas salas. Tinha um horário, inclusive no domingo, a gente tinha um horário de entrar na sala e bater papo. Os novos não fazem nem ideia que isso acontecia. O custo da ligação telefônica era muito caro. Então, você tinha que esperar para conectar meia-noite para você poder usar, ou no final de semana, para conseguir pagar o valor que... Quem gostava de internet era notívago. Porque esperava para conectava meia-noite 1. Era isso mesmo. Eu lembro, né? Isso é mais recente um pouco, né? Mas tinha sala de bate-papo, acho que da... a UOL, acho que era, né? Da UOL e tal. Mas eu lembro de ficar depois da meia-noite, que era mais barato e podia usar a internet de escada lá, fazer aquele barulhinho. É isso mesmo. Gente, não parece, mas faz 1 hora que nós estamos papeando. Tem uma pergunta aí? Não, tem uns abraços aí do tal Adriano Martins de Souza, lá de Guarapava, faz doutorado aí com a gente, tá assistindo. Legal. Adrianinho, falei pra ele, colega da UTFPR. Ele que trabalhava as disciplinas de empreendedorismo, agora tá até me ajudando aí a organizar isso. Legal. Um abração aí, Adriano. Deixa eu ver aqui, tem o Márcio Adriano Chon, mandou um bom dia aqui, Marcelo. Clínica Ambiental, Raquel Rink, até mandou a lei lá, que institucionalizou no âmbito do município de Pato Branco a adoção oficial, legal. título de Capital Tecnológica Inovadora do Estado do Paraná. Obrigado aí pela contribuição. O Aloysio, o
de Apucarana está prestigiando esse evento. O Luiz era diretor do campus de Apucarana. Quando eu fui professor, fui para lá, assumi o meu curso que eu tinha, eu fui lá, ele era o diretor. O Leopoldo aqui Soares mandou um bom dia aí, Timaço. Carlos Eduardo, bom dia. Ana Laura, bom dia. João Irineu Tonetti, bom dia. Importante tema com o mestre João Tonetti, da FAMPEPAR. Sim, João Rovira Tonetti. Isso, Federação das Microempresas e Empreendedoras Individuais do Paraná. Plateia selecionada. E a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, da UEPG, participando, acompanhando o Rodrigo Simeonato e a Lidiane Pérez. Aí, Rodrigão. o nosso chefe do escritório de propriedade intelectual. Um abraço, Rodrigo. Rodrigo um tá abraço, pedalando Lidiane. ou se aposentou também? Agora ele tá naquele pedal com motor. Como motor, né? o elétrico. Ele dá só a primeira pedalada. Ele depois justifica fica a sentado. inovação. Ele diz, não, é mais inovador. Isso. Não sei, o Bal que gosta de tecnologia e tal, aparece um troço, ele tá vendo. Eu não sei por que ele não migrou para essa bike ainda. Eu sou roots ainda. Gente, que papo legal. Quero agradecer, Géry, pela tua disponibilidade. Veio agora há pouco, né? Chegou de Guarapava agora há pouco. E, puta, foi uma satisfação revê-lo, né? O Cassiano falou, nós estivemos em Guarapava agora há pouco. E é uma aula, a tua experiência, a tua vivência, a tua visão de educação para nós que somos professores, permeando todo esse negócio aí. Sensacional. Obrigado, Géry. Mas eu só tenho a agradecer esses movimentos. A gente tá aqui fazendo parte e me faz muito bem. E como falei, isso é a minha vida, sabe? E fico muito feliz de encontrar os meninos aqui que conheci lá, novinhos, e conversando, e pensando em iniciar a faculdade ainda. E agora aí grandes científica, grandes, legal, né? Grandes empresários, e essa realidade de viver muito lá em Pato Branco, né? A meninada toda lá, que quase todos os empresários ou foram meus alunos ou colegas. E agora também espero que em pouco tempo a gente possa ter essa mesma realidade em Guarapuava, mas agradeço muito vocês. Certamente a gente vai ter muitas outras conversas lá e aqui, né, porque o que vocês fazem é muito, muito próximo, né, muito aderente ao que a gente pensa. E João também, né, colega lá da residência técnica também, obrigado aí. Foi um enorme prazer estar aqui e obrigado a todos também que nos acompanharam. Obrigado, Géry. Puxa vida, quero agradecer também a oportunidade, fiquei conhecendo o Géry meu colega mentor lá, né? Nós somos mentores num programa muito interessante e quero agradecer bastante vocês pelo convite. O Dol a gente tá junto lá na UEPG há muito tempo, né? Tem toda a minha admiração, sempre foi uma pessoa inovadora para frente, alguém que está trazendo desenvolvimento para a cidade. Prazer em conhecer você. Olha, show de bola, Cassiano. Parabéns aí pela empreitada. E, Géry, desejo muito sucesso, Amém. né? Amém. Não só para vocês, mas toda aquela região, porque o desenvolvimento lá cresça a ponto de se espraiar por todo o estado do Paraná. Muito sucesso nos projetos aí e muito sucesso para vocês aí também muito legal essa iniciativa do podcast aí, que seja cada vez mais como o programa do Jô Soares foi, né, o novo programa, né, o Influente, que seja uma parada obrigatória na sexta-feira para todo mundo que gosta de inovação e conhecimento. Muito bom. Géry e João, foi um prazerzaço recebê-los aqui no nosso podcast. É o episódio, é o 23º. Estamos no começo. A gente mas a gente tá com esse compromisso semanal dessa recorrência e tá... Legal. Assim, uma das melhores experiências que eu tô tendo, porque toda sexta-feira eu poder sentar aqui, escutar essas histórias desses caras que vêm aqui e compartilham... Sempre gente melhor que nós. Sempre gente melhor que nós, isso é o pré-requisito para vir para cá, né? Exclui aí, Brincadeira à parte, mas essa é uma verdade. A gente sempre busca trazer pessoas que possam agregar, falar de inovação e a gente compartilhar esse conhecimento. Então, é um grande privilégio poder escutar e compartilhar e trocar essa ideia toda sexta-feira, 11 horas. A gente aprende muito. Não, a gente fala, né? Vem com 1 e sai com 10, toda sexta. Muito bom, muito obrigado aí de estarem aqui com a gente, tá? Pô, valeu, pessoal. Só tenho a agradecer. Gente, é isso. Brigadaço a você que esteve conosco nesse 23º episódio. Lembrando, como disse o professor João Irineu, toda sexta, 11 horas, o assunto é inovação.
daqui 7 dias a gente tá de volta. Valeu, um abraço! Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal.